Hoje a gente vai abrir a caixa de ferramentas básicas do SUAS. Eu sou Ana Pincolini e esse é o SUAS Conversas. Vamos abrir essa caixa de ferramentas juntos? Olá, pessoal do SUAS Conversas, tudo bem com vocês? A gente já tem falado há um tempinho sobre o SUAS aqui e hoje é o dia da gente abrir a caixa de ferramentas do SUAS. Tá, mas não é dessas ferramentas que a gente vai falar, tipo isso, ou quem sabe isso aqui. Não, não é esse tipo de ferramenta. A gente vai falar das ferramentas bem básicas que todo mundo tem em casa, daquelas tipo isso ou isso, que qualquer trabalhador do SUAS precisa conhecer. Então, para entender o SUAS, a gente precisa dar uma atenção ao capítulo 2 da Constituição Federal, especialmente dos artigos 194 a 204, que dizem o seguinte: o artigo 194 e o 195, eles falam da Seguridade Social como um todo, do tripé da Seguridade Social. É no 194 que está a divisão entre saúde, assistência e previdência social. Os artigos 196 a 200 falam da saúde. Os artigos 201 e 202 da previdência. E os artigos 203 e 204 da assistência social. É nessa parte que está escrito que a assistência social é uma política pública para quem dela necessita, e é nessa parte que está escrito que ela é seguridade social não contributiva, ou seja, é independente de contribuição, ela é prestada para quem dela necessitar. A segunda ferramenta básica que a gente vai dar uma olhadinha é a LOAS, a Lei Orgânica de Assistência Social de 1993. Na LOAS, nessa segunda ferramenta, é que a gente vai ter os princípios e as diretrizes da assistência social. Nós vamos ter aqui aquele princípio da supremacia das necessidades sociais em relação às exigências da rentabilidade econômica. Por exemplo, em momentos de contingência como esse que a gente está vivendo, o Estado precisa garantir proteção social para a população. Nós também vamos ter aqui o princípio da universalização do acesso aos direitos sociais. Esse princípio vai nos dizer que a assistência social não é a dona de todos os direitos ou de todas as responsabilidades pela proteção social. A assistência social ela é uma política transversal. Muitas vezes ela não vai ter direitos que estão dentro dela, por exemplo, o acesso à saúde, o acesso à educação, mas ela vai ser uma política transversal. Através dela vai se chegar a essas outras políticas, habitação, saúde, de educação, enfim, e vai se acessar os direitos sociais. Também aqui na LOAS nós vamos ter a vedação de comprovação vexatória de necessidade. A gente não tem que permitir com que as pessoas se humilhem para comprovar que de fato elas precisam. Os cidadãos que chegam até nós, eles não precisam se sentir envergonhados, porque eles não estão buscando uma caridade, uma doação, um favor. Eles estão buscando um direito que é garantido numa lei federal, como esta, que é a Lei Orgânica de Assistência Social. E também um outro princípio que nós temos aqui é a igualdade de acesso das populações urbanas e rurais aos serviços socioassistenciais. Então a gente também tem que chegar, seja na forma de CRAS itinerante, seja na forma de serviços que se desloquem ou que estejam fixados em comunidades rurais, enfim, a gente tem que conseguir garantir essa equivalência de acesso aos direitos, tanto às populações urbanas quanto às populações rurais. A nossa terceira ferramenta, eu amo, tá? Eu amo, eu adoro dizer isso. Eu amo a PNAS. PNAS, I love you. Porque o que acontece? A PNAS, ela é maravilhosa de ler. Ela é um documento, assim, muito gostoso de ler, muito interessante. Não que os outros não sejam, mas o começo dela, ela traz um marco situacional que nos coloca, nos transporta lá em meados do início dos anos 2000. A gente vai ter alguns parâmetros da época que ela foi escrita, por exemplo, de mortalidade infantil, de desigualdade, taxa de fecundidade, da questão da idade, da população, como ela se distribuía no território, populações urbanas, populações rurais. Então a gente vai ter aqui todo um marco situacional do início dos anos 2000, a PNAS é um documento de 2004, a Política Nacional de Assistência Social. Nós vamos ter aqui uma questão muito interessante que é dar visibilidade aos invisíveis. Todo mundo sabia que existia pobreza, que existia fome, mas quem são essas pessoas? Onde estão essas
pessoas. Hoje a gente tem um mapeamento muito mais eficaz, a gente tem o Cadastro Único de Programas Sociais, a gente tem o RI Social, que é o Relatório de Informações Sociais, a partir de dados do Cadastro Único, a gente tem, enfim, um mapeamento da pobreza, da vulnerabilidade, a gente sabe onde estão essas pessoas, mas aqui tem essa questão de dar visibilidade às pessoas e às suas demandas. Por exemplo, quando a gente atendia no passado, muito naquele viés, queixa-conduta, entra um, sai outro, entra um, sai outro, a gente vai falar disso mais pra frente aqui no canal, mas sempre quando a gente atende os sujeitos de uma forma individualizada, somente particularizada, a gente tende a invisibilizar algumas demandas. A gente atende uma família, atende outra, atende outra. Quando a gente começa a olhar para os coletivos, quando a gente começa a olhar para os territórios, a gente começa a ver que algumas demandas, elas não são daquela família, elas são de um território que não tem acesso à escola, de um território que não tem um transporte de qualidade, de um território que não tem saneamento. Então, aqui na PNAS, a gente vai ter essa diretriz de dar visibilidade aos usuários, quem são, onde estão, de dar visibilidade às demandas, de coletivizar as demandas. A matricialidade sociofamiliar, então a centralidade na família como foco das ações socioassistenciais, a gente vai ter as funções da família, como são entendidas as funções da família dentro da assistência social, a gente vai ter a questão do território, então sobre família e sobre território é muito rico esse documento. Na questão da família, além das funções, a gente vai ter aqui que uma série de questões compromete, fragiliza a capacidade das famílias de exercerem algumas de suas funções, especialmente as funções protetivas, e que cabe ao Estado proteger as famílias para que elas também consigam proteger. Então, para que você consiga cuidar, você precisa ser cuidado. Sobre território, tem uma sacada muito interessante aqui, que é a ideia do território vivo, do Milton Santos. Transcender essa ideia de território enquanto espaço geográfico, ou meramente de territorialização, significar o serviço estar perto da população. Significa isso também, mas significa a gente sempre compreender uma família em relação àquele contexto, em relação àquele território. A gente sempre trabalhar com as potencialidades e com as fragilidades do território, entendendo o território enquanto espaço de fragilidade, de riscos, mas também de potencialidades, também, enfim, de recursos. Fazer esses mapeamentos dos recursos. A mesma coisa a família. A gente vai ver a família enquanto um espaço que tem fragilidades, que tem dificuldades, mas que tem também uma série de potencialidades. A questão dos níveis de proteção social dentro do SUAS, a proteção social básica relacionada à vulnerabilidade social, a proteção social especial relacionada aos riscos pessoais e sociais por violação de direitos. Outro documento que a gente tem, que é uma das ferramentas básicas do SUAS, entra nessa coisa da caixa de ferramentas, da chave de fenda, do serrote, do martelo, enfim, aquela ferramenta que todo mundo tem que ter, que todo mundo tem que conhecer, é a norma operacional básica do SUAS, a NOB-SUAS. Aqui a gente vai ter aqueles conceitos de programa, projeto e serviço de assistência social. A gente vai ter a questão dos planos de assistência social, dos fundos de assistência social, dos conselhos, das comissões de pactuação. Aqui vai se falar do tal do pacto federativo. A gente vive indo para a conferência e falando dessa questão do pacto federativo, que nada mais é que os compromissos dos municípios, dos estados e da União na questão da assistência social, inclusive do financiamento. Então é muito bom quando a gente vai para uma conferência de assistência social, antes a gente dá uma olhadinha na NOB, a gente dá uma relembrada nas funções, nas competências dos diferentes atores do pacto federativo, municípios, estados e União, da gente olhar, enfim, as próprias conferências, os conselhos, os mecanismos de controle social, tudo isso está aqui dentro dessa ferramenta básica, que é a norma operacional básica. A nossa próxima ferramenta básica, ela não tem um nome assim muito simpático. Na verdade, ela é o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Transferências de Renda no âmbito do SUAS. Apesar desse nome enorme e pouco simpático, esse protocolo de gestão integrada de serviços, programas e benefícios, enfim, e transferências de renda,
Ele é muito interessante porque aqui a gente vai encontrar algumas coisas fundamentais como as prioridades de acompanhamento. Então, aquelas famílias do programa Bolsa Família que estão em suspensão por descumprimento das condicionalidades do programa, que no protocolo de gestão vai estar escrito que essas são as famílias prioritárias para a busca ativa dos CRAS. Aqui a gente vai ter alguns esboços, algumas sugestões para pensar fluxos de referência e de contra-referência entre CRAS e CREAS, ou seja, entre proteção básica e proteção especial de média complexidade. A gente vai ter algumas sugestões para pensar fluxos e relações entre CREAS e serviços de acolhimento institucional, então proteção social especial de média e proteção social especial de alta complexidade. Posteriormente veio uma instrução operacional, que é aquela que trata de como a gente tem que inserir as famílias no sistema de condicionalidades do Bolsa, que é o SICOM, e essa instrução operacional, ela reitera tudo que está nesse protocolo de gestão. Se você, no seu município, está pensando fluxos de articulação entre CRAS e CREAS, entre CREAS e abrigos institucionais, ou enfim, casas-lar, o sistema de acolhimento institucional, é muito interessante você dar uma olhada nesse protocolo de gestão. Ele tem esse nome, como eu disse, pouco simpático, mas ele é uma ferramenta muito bacana e também é uma ferramenta rápida de ler, interessante de ler, que vai ajudar você muito, tanto se você é trabalhador do CRAS, do CREAS, do abrigo, quanto se você é gestor. A gente vai terminar as ferramentas básicas do SUAS com aquela ferramenta que todo mundo conhece. Essa aqui, vamos pensar assim, ela é aquela ferramenta que não tem casa que não tenha uma chave de fenda, né? Então não tem trabalhador do SUAS, gestor do SUAS, que não tenha ouvido falar, não tenha folheado, pelo menos, embora a maioria, muito mais que folheou, tem ela toda marcadinha, toda sublinhada, a nossa querida tipificação nacional dos serviços socioassistenciais. Nessa ferramenta, a gente tem todos os serviços considerados de assistência social. Então, a rede socioassistencial. Tudo que é considerado serviço de assistência social está aqui. A descrição do serviço, o público-alvo, as formas de acesso, o funcionamento, as modalidades. Então, hoje, nessa caixa de ferramentas, acredito que esse é o documento mais conhecido de todos os trabalhadores da política de assistência social. O que eu quis trazer com essa metáfora da caixa de ferramentas básicas do SUAS? Aquelas ferramentas que qualquer trabalhador precisa conhecer. Muitas pessoas que trabalham no SUAS, elas dizem o seguinte: ah, mas eu não sou técnico, eu sou administrativo ou eu sou outro profissional do SUAS. Todos os profissionais do SUAS, eles precisam minimamente conhecer a política na qual eles trabalham. Então não é a parafusadeira, não é a furadeira, não são essas ferramentas mais elaboradas. É chave de fenda, é martelo, é serrote. Você está entrando no SUAS agora, comece por elas. Você é um estudante e tem de psicologia e de serviço social e quer conhecer o Sistema Único de Assistência Social, conheça essas ferramentas. Então, a gente falou da caixa de ferramentas básicas do Sistema Único de Assistência Social, as básicas mesmo, aquelas que todo mundo, enfim, tem que ter em casa, então que todo trabalhador do SUAS precisa conhecer. Se você é estudante de psicologia, de serviço social, de pedagogia, enfim, tem intenção de trabalhar no Sistema Único de Assistência Social. Se você é trabalhador do Sistema Único de Assistência Social, mas acha que só o técnico tem que conhecer essas ferramentas, não. Todos os trabalhadores precisam minimamente conhecer essas ferramentas, todo mundo precisa saber usar um martelo e uma chave de fenda. Se a gente é trabalhador do SUAS, a gente precisa conhecer essas ferramentas básicas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostam dos assuntos aqui do SUAS Conversas, inscrevam-se no nosso canal, ativem as notificações clicando no sininho. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau!